Sejam bem-vindas. Nós somos da turma 3001 CR, do curso de formação de professores do Guareto. E a pedido da Luciana Guareto, que foi quem deu a ideia desse podcast, desse trabalho, a gente quis entrevistar mulheres daqui de Macuco que têm algum empreendimento em alguma das áreas, seja educação, beleza, etc. E nós chamamos vocês, né, por causa do balão mágico, né? E a gente queria fazer algumas perguntinhas para vocês. Então, sintam-se à vontade, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Vamos lá, primeira pergunta. O sonho de vocês duas sempre foi ser professora? O meu sempre foi, tá? Desde quando eu ainda era criança, vamos dizer assim, eu sempre fui uma amante da educação. A minha brincadeira, enquanto muita criança brincava de comidinha, eu brincava de dar aula para os bichos lá de casa. Entendeu? Eu dava aula para os animais de estimação que tinha lá, eles não eram muito obedientes, né? Mas ali eu já ensaiava, sabia que meus alunos não eram obedientes, mas desde muito nova, o meu sonho, eu só falava em ser professora. Nada mais passou pela minha cabeça. Assim, no momento não eu rateei em termos de profissão. De repente eu vou ser isso. Não, meu sonho sempre foi ser professora. E para isso eu me dediquei, sempre foi. E o meu não. O meu, gente, eu brincava de ser bancária. Eu adorava mexer no papel. Eu lembro assim, de cortar papelzinho, de fingir que estava carimbando. Não deixa de ser, né? Não deixou de ser bancária, mas assim, eu mexia com papel, com documentos, assim, meus sonhos. Mas aí depois, né, tudo foi se encaminhando, Simone, quando abriu escola, e aí eu tinha que fazer estágio, né, de formação de professor, eu tinha que fazer estágio, aí eu fiz na escola que estava começando, então aí ali a gente vai se envolvendo, e aí também eu sigo o mesmo caminho. Vai pegando gosto. Vai pegando, seguir o mesmo rumo. Sim. Segunda pergunta, por que criaram o Instituto Educacional Laura Montechiari? Então, o Instituto Educacional Laura Montechiari, né, que pouca gente às vezes conhece por esse nome, conhece mais pelo nome Fantasia da Escola Balão Mágico, ele foi criado quando eu ainda estava na turma que vocês, na mesma série, né, ano que vocês estão. Eu estava no terceiro ano de formação de professores, estudando na sala ali fora, onde ano passado a gente trabalhou junto, quando eu recebi uma ligação de uma tia, falando, abre uma escola. Mas como assim, gente? Abre uma escola. Eu preciso colocar meus 3 filhos, ela tinha 3 filhos praticamente da mesma idade. Eu preciso colocar meus 3 filhos, a gente consegue mais alguns alunos, vai ensinando alguma coisa para eles. Aí voltei para a sala com aquilo matutando na cabeça. Fui embora, passei na casa dela e ela falou, não, nós vamos abrir. Você abre lá, gente. Eu falei, aonde? Ela na garagem do seu pai. Eu falei, gente, que loucura é essa? Enfim, ela conseguiu 5 alunos naquele ano. Os 3 deram mais 2, que eram na minha rua. E aí eu trabalhei eu ainda estudando, né, no último ano, eu ficava no contraturno com essas 5 crianças, numa garagem, aberta, feia, não tinha uma mesa, não tinha nada direito. E aí a gente ficou aquele tempo todo, e no ano seguinte, aqueles 5 viraram 12, e aí era interessante que não tinha estrutura nenhuma. Quando chovia, eu era obrigada a pegar as crianças e levar para casa da minha mãe, que era colada ali, porque chovia até dentro, né? Era pequenininho, era quadradinho pequenininho. O que fechava a garagem era um viveiro de passarinho que tinha do outro lado. Eu botei um plástico a tapar todo amarelo. Amarelo, assim, de passagem, que era o que você tinha na época. Nossa primeira estante foram 4 tijolos e 2 tábuas. Ninguém podia encostar, que vinha tudo no chão. E aí, meu pai sempre apoiando tudo que eu inventava, depois que Sayonara também abraçou. Ele falou, eu vou fechar isso com madeira. Então eu comecei a trabalhar em madeira. Ele fechou aquele quadrado com madeira. Ainda exportava ficar lá dentro, que era um calor absurdo. Aí nós resolvemos abrir 2 janelinhas, mas eram dessa largurinha. Até o vento tinha medo de entrar. Mas assim a gente levou por 2 anos ainda. Sayonara ainda era, né, eu sou 6 anos mais experiente que ela. E aí, no ano seguinte eu já tinha 18 crianças. Turmas mistas, né? Uma de educação infantil, umas turmas de crianças de todas as idades. E aí eu falei, gente, essas crianças vão sair daqui e aí vão para uma alfabetização, eles vão embora. Só que aí quando chegaram os primeiros alunos do Jardim 3, os pais, não, tem que alfabetizar
aqui, tem que alfabetizar aqui. Eu falei, meu Deus, como é isso? Aí comecei, a gente ainda tinha um núcleo de educação que era em Cordeiro, né? Hoje a gente tem a Serrana 2 em Friburgo, mas naquela época era mais próximo, era em Cordeiro, no Parque de Exposição. Eu fui lá, saber o que eu precisaria para fazer daquele lugar ali, que não tinha nome nenhum, um espaço legal de educação. E aí recebi vários baldes de água fria, mas também recebi muitos incentivos. Voltei para casa, matutei aquilo por um tempo e aí comecei a juntar a documentação. Juntar. E tudo era muito difícil. A gente tinha que levar até a Secretaria de Educação no Rio. Rio de Janeiro, para mim, era outro mundo, outro país. Nunca tinha ido no Rio de Janeiro. E aí, para ir ao Rio de Janeiro também era difícil, eu não andava nada. Eu tinha que arranjar um jeito de pagar um táxi. E aí juntei para conseguir o Rio de Janeiro. Levei a primeira leva de tudo quanto foi documento que me pediram e da primeira professora já que veio me ajudar lá, que foi a tia Marli, que trabalhou com a gente como alfabetizadora até se aposentar. A tia Marli foi a primeira professora de ensino fundamental lá do Balão. E aí a gente montava o processo e aí não saía. Esse processo de autorização da escola, ele demorou quase 5 anos para sair. Eu sei que eu voltava às vezes do Rio, íamos eu e Marcelo, com a cara e a coragem, sem andar nada. Eu falei, não vou ficar perdido, porque não vou voltar mais para uma rua. A gente não vai saber voltar. E aí às vezes eu ia lá para entregar uma coisa que eles solicitavam e eu tinha certeza que estava no processo. E aí eles falavam, não tá, eu falava, tá, a gente procurava e tava, mas eu já tinha gasto um dinheirão para ir também. Então assim, foi por muito amor à educação mesmo que surgiu o Balão. Porque assim, se fosse pensar em tudo que eu passei para poder registrar, entendeu? Para poder começar a montar a estrutura da escola, os pais inicialmente ajudaram muito, isso a gente sempre leva como assim, uma base, é que a gente sempre teve muito apoio dos pais dos alunos que estudam lá. Então foi um crescimento que foi acontecendo ao longo dos anos com a parceria de muitas pessoas. Sozinha a gente não conseguiria. E aí tinha que se dar um nome. Aí ficar, que nome vai colocar? Eu sempre fui fã da Turma do Balão Mágico. Em casa até hoje tem inúmeros discos de vinil da Turma do Balão Mágico. Sempre amei as músicas. Tanto é que até hoje a gente usa nas festas da escola, nas formaturas. E aí calhou direitinho. No grupo Balão Mágico tinha Simone. Meu nome, na verdade, não é Simone. Pela pronúncia correta do meu nome é Simone. Aí o pessoal, Simone do Balão Mágico. Falei, gente, legal, Simone do Balão Mágico, então vamos botar Balão Mágico. E o Instituto Educacional Laura Montechiari, que a minha avó, Laura Montechiari, era moradora dali. Ela morava ali, com meu pai. E aquilo ali pertencia a ela. Então a gente achou assim, como uma homenagem a ela na época, ela ainda era viva, tá, em vida, colocar o nome principal da escola como Instituto Educacional Laura Montechiari, o nome fantasia, tinha que se ter o nome fantasia, ficou sendo Escola Balão Mágico. E acaba que ficou Balão, né? E aí agora é só Balão. Hoje em dia é no Balão, saber. Só Balão. Como vocês se sentem em relação a ter formado e educado diversas gerações? Eu deixo ela falar, porque eu falo demais. Nossa, assim, pra gente ter uma ideia, às vezes a gente tá nas festas, aí aparece aquele, aluno enorme, aquele já jovem, com filhos. Oi tia, tudo bem? E às vezes assim, eu fico assim, meu Deus, quem é? Quem é? Porque assim, muitos estão aqui em Macuco, mas muitos já, foram tentar a vida fora daqui e voltam já, às vezes casados, já formados, graças a Deus. Então, assim, encontra a gente, chama de tia. Então, assim, às vezes eu me sinto mais velha, mais diferente, mas assim, é muito gratificante, gente, eles chamarem a gente de tia, já com suas famílias e muitos, tá? As crianças já estudam na escola. Muitos hoje levam as crianças à escola e chamam a gente de tia. E as crianças, assim, achou até engraçado o pai chamar a gente de tia, a mãe chamar a gente de tia. E hoje ele está estudando na escola que o pai e a mãe se formaram. A gente essa semana estava fazendo um levantamento que um grupo lá de alunos tinha pedido,
que segunda-feira a escola completa 34 anos, dia 18. A fundação da escola foi 18 de março de 1990. Então, vai fazer 34 anos. Então, eles têm o nome de alunos que hoje têm filhos lá, né, de ex-alunos. A gente, rapidamente assim, porque a gente contou 37, que são hoje pais de alunos lá da escola, mas que um dia foram alunos. A gente até assim, hoje, em função, né, da câmera de celular, a gente não imprime mais, a gente não revela mais as fotos. Mas a gente tem um arquivo grande de fotos reveladas antigas lá. Então, a gente sempre faz, né, o painel de fotos e tem, né, as etapas da escola. É legal que eles ficam assim, gente, isso aqui é onde? Eu falei, onde é isso hoje? Aqui era assim. Então, é muito gratificante você ir vendo. Aí fala seu pai, sua mãe, sabe? É bem legal. Bom, próxima pergunta. Qual a diferença da educação de antes, quando vocês começaram, para a educação de agora? Eu assim, não é questão assim de diferença. Eu penso que a mídia, os meios de comunicação, né, a modernidade de uma forma geral, elas modificaram muito o jeito de ser, o jeito de se expressar, o jeito de pensar, desde a família, passando logicamente como consequência vem a criança, né? Então, assim, a diferença que a gente vê hoje, às vezes, é uma certa dificuldade de ter o entendimento de que a escola é um ambiente onde você não ensina apenas conteúdo, né? O conteúdo que está no livro, mas você ensina para a vida. Então, às vezes, você tem que chamar para conversar quando uma atitude não é legal. E, assim, você precisa sempre ter esse apoio, né? E muitas vezes as crianças, por verem na televisão, né, nos meios de comunicação, realidades, né, que a gente vê que aí para fora tem muitas realidades em termos de educação, muitas escolas que passam por situações complicadas, que eles acham que podem falar de qualquer forma, agir de qualquer forma. Então, assim, a diferença que a gente vê é justamente na cultura, né, da população, das crianças, das famílias. Agora, a partir do momento que você trabalha e você ama o que você faz, você acredita que a educação é a chave, a educação é a única alternativa para a gente mudar a realidade que a gente vive, não há outra. Se o povo não for educado, se a nossa geração não for educada, não haverá mudança para melhor no nosso país, no mundo, em qualquer lugar. Então, a partir do momento que você acredita que a educação é, né, a base de tudo, você vence qualquer barreira, entendeu? Vence qualquer barreira no dia a dia e faz com amor e se entrega, porque eu acho que vocês estão aí se formando para professores. Ser professor, trabalhar com educação, gente, é entrega, é uma entrega. Você abre mão de muita coisa para você poder estar ali se dedicando e excede muito o ambiente da sala de aula, muita coisa. Interessante. Vamos para a próxima pergunta. Como vocês gerenciam a escola? Você vai? Bem, a gente gerencia assim, desde a parte burocrática até, se preciso for, ajudar na limpeza de um banheiro. Porque quando a gente, né, se dispõe a ter um empreendimento, a gente tem que trabalhar para ele, com ele E para ele. e com eles que estão lá também. Porque a gente tem muitos funcionários, mas assim, é um grupo familiar, que é sempre um ajudando o outro. Se hoje eu tenho lá a minha né, ajudante da limpeza, que ela está precisando de ajuda, eu não me importo de descer da minha secretaria para ajudar ela lá embaixo. Ela também, quando eu preciso, ela sobe para me ajudar. Então é uma troca. Se não for assim, se cada um ficar só no que foi, eu estudei para isso, eu vou ser somente isso, não acontece, entendeu? Não acontece. É sempre um pelo outro, um ajudando o outro. E assim, aquele que está à frente, aquele que gerencia, você quer sempre que aquilo que você se dispõe a oferecer esteja bem. Então, assim, pelo menos eu e o Senado, a gente trabalha com o seguinte propósito. Para dar certo, a gente precisa fazer de tudo. Para dar certo, a gente tem que estar presente sempre. Para dar certo, você tem que saber de tudo que se passa ali.
Então a gente se envolve em tudo, ao mesmo tempo que a gente corta, a gente soma, a gente limpa, a gente arruma, a gente recebe, a gente faz de tudo, né? Foi o que ela falou, lá somos uns pelos outros. Nós somos um grupo de 33 funcionários dentro da escola. Então foi o que ela falou, nós temos nossos funcionários de apoio, que eu sei que ela também faz de tudo que a gente precisar na escola. Essa semana mesmo ela está costurando roupa de Páscoa. Então não me custa sair da minha sala que eu dei aula hoje, terminei meio de 10 com a minha turma, ir lá pegar a vassoura e varrer minha sala e deixar limpo para ela. Entendeu? Tem que ser A gente sabe que ela está fazendo outra coisa para ajudar a gente. Sim, eu acho que é isso que tem que acontecer. A gente é muito próximo. O que a gente, assim, faz questão é de sermos... a gente não está acima de ninguém. Nós somos muito próximos dos nossos funcionários. Entendeu? Por isso a gente tem todos eles ali. Quando a gente se propõe, vamos fazer tal evento, junta todo mundo. Entendeu? Então a gente não tem essa separação. A gente faz questão de que seja assim. Todos uns pelos outros e pelos alunos. Perfeito. Como foi o processo de fundação da escola? Então, eu até cheguei a falar um pouquinho no início, né? Foi bem complicado, o início foi todo muito difícil. Eu vou acrescentar uma coisa aqui em relação ao mobiliário. A gente, como eu falei, a gente não tinha mobiliário, né? Nosso primeiro móvel escolar foi uma mesa que está até hoje no pátio da escola, que é pesada, que eu nunca vi, feita pelo meu pai de madeira. Então ele achava lá que trabalhavam só Mulheres Maravilhas, porque tudo ele era muito pesado. Ele fez essa mesa imensa, comprida e 2 bancos, uns cada lado. Ali sentavam os alunos, era todo mundo junto. Na hora de dar a prova, né, não tinha como, né? E aí a gente precisava de mobília. E aí eu, enquanto aluna, eu via que atrás do colégio, do Guareto, onde eu fiz o ensino médio, tinha muita quantidade de carteiras que iam quebrando, iam jogando lá para trás. Da janela eu olhava, meu Deus, isso me ajudaria tanto. E aí eu fui ao núcleo do Cordeiro, no núcleo de educação, a chefia. Falei, como que acontece com essa mobília que quebra, que não usa mais, que o Estado manda novo? E aí ela falou, olha, isso entra no inventário. Eu falei, mas isso é de quanto em quanto tempo? Ela falou, não, está prestes a acontecer o inventário. Aí os primeiros móveis que a gente teve, as primeiras carteiras, eu me lembro que a gente negociava com a Secretaria de Educação, assim, a gente apanhava 20 carteiras, cadeiras quebradas, 20 jogos quebrados. E a gente tinha que reformar e devolver 10 perfeitos para o Estado. E eles nos doavam 10. Sim. Entendeu? Uma troca. E aí meu pai ficava, lixava. Nós já expomos muitas carteiras. Raspamos, nós mesmos raspamos. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar Marcelo, minha mãe falava assim, ele vai te largar, porque ele chega aqui e você tá fedendo a gasolina. Eu falei, minha filha, já tem até um pincel para ele, mãe. Então, foi muita luta. Meu pai reformava, a gente ajudava a lixar, eu, Sayonara, aí devolvia. Assim eu consegui acho que 30 carteiras. Foi a minha primeira sala de aula, reformando. No início sentavam de 2 em 2, porque não tinha para todo mundo. Por isso que eu falei assim, os pais, quando a gente fala que escola, tem escolas que se propagam por uma estrutura maravilhosa, escola não é estrutura física, escola é o amor, é a humanidade. Entendeu? Tem que ser um ambiente assim, que as pessoas entendam o objetivo que é a educação. Porque se os pais iniciais lá da nossa escola, naquela época, fossem pensar numa estrutura, eles não nos entregariam os filhos deles. Não tinha estrutura. Uma estrutura era muito precária, só confiada no nosso trabalho. Um banheiro. Foi tudo muito difícil. Então, cada portinha que tem lá, cada janela, cada escada, a gente agradece a parceria de todo mundo que passou por lá. De pais, de amigos, de gente da rua, que a gente pedia, implorava, e a gente sempre recebeu muita ajuda. E como vocês avaliam a relação? Como vocês avaliam a relação família e escola no balão? Eu acho, assim, é o que nos emociona. Porque é uma parceria, é uma engrenagem que funciona, assim, muito bem, graças a Deus. A gente tem os pais muito próximos da gente.
nos ajudam muito. Quando tem que trazer uma crítica construtiva, A gente deixa também muito Sim. aberto, muita liberdade para eles chegarem na gente. Até porque eu acho que eles nos veem lá todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares. A gente está no portão, a gente está no corredor, a gente está subindo a rampa, a gente está na quadra, a gente está em todos os lugares. Né? Então eles têm muita acessibilidade, a gente não tem aquela. Às vezes as crianças falam, tia, tá em tal lugar, onde que tá tal coisa? Eu falo, tá na sala da direção. Gente, sala da direção, a gente nem entra lá, nem fica lá. Entendeu? A nossa sala da direção é a escola inteira, a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eles têm essa acessibilidade a gente com muita facilidade, sabe? Então a gente percebe que existe essa relação. Foi o que o Samara falou, é uma coisa muito família, se tornou uma coisa muito familiar, sabe? Os alunos que chegam novos, os pais que chegam novos, como os que matricularam esse ano lá, a gente já percebe depois de... Hoje eu estava contando os dias letivos, a gente tem 25 dias cravados amanhã de aula, né? Se a gente tirar sábados e domingos, a gente vai fechar 25 dias. Então, a gente já percebe que desde o dia 6 de fevereiro, quando a gente começou na terça, 6 de fevereiro, até agora, como a ligação desses novos pais já é outra com a gente. Entendeu? Então essa relação família e escola nossa é que nos ajuda a conseguir o que a gente precisa, o que a gente pretende, o que a gente se propõe a fazer com as crianças. A gente pode perguntar sobre a pandemia. Vocês estão ouvindo falar? Sim. Como que foi na pandemia? Foi desesperador, tá? A pandemia foi um dos momentos, assim, mais difícil. acho que para todos os setores, né? Mas aí vamos falar em termos da escola. A gente foi pega de surpresa, inicialmente eu não acreditava que fosse se expandir como se expandeu a pandemia, né? Acho que ninguém esperava. E quando se falou em fechar a escola, eu relutei até 5 para as 5 da tarde. Eu tinha que dar notícia aos pais ou não. E eu me ligava para a escola, porque eu não acreditava que o vírus estivesse lá na China, fosse afetar de forma tamanha aqui na Cuba, gente. E aí eu relutei até o final, até que o pessoal da Serrana falou assim, tem que parar, não tem jeito, tem que parar. Aí eu reuni os pais na hora da saída, no portão, ali na chegada da escola, e dei a notícia que a gente teria que parar. Muitos pais também não entenderam, naquele primeiro momento, acredito que nem aceitaram, mas a pandemia foi se estendendo, e daqueles 13 dias iniciais que se pensou, nós ficamos praticamente 2 anos. E nós tivemos que aprender tudo, porque assim, nossos alunos estavam longe, a escola ia parar, a educação ia parar naquele momento, não tinha como. E a gente também teve que, nós choramos muito, tá? Eu acredito que a grande maioria dos professores se desesperou, porque muito de mídia a gente não entendia, a gente teve que apanhar e aprender, a gente teve que virar youtuber, né? Eu me lembro que os primeiros, nós começamos a gravar vídeos para os nossos alunos inicialmente. Botava o celular na frente e gravava a explicação da matéria. Aí quando você olhava, a sua primeira cara era muito engraçada, toda torta. As crianças viam, a gente caminhava aquilo assim mesmo, que era o melhor que a gente ia conseguir fazer. E aí com o tempo a gente foi aprendendo a lidar, né, com os aplicativos. Era o melhor que a gente conseguia. A gente conseguia naquele momento. Na medida do possível. Não, começamos a fazer material impresso, mas o material impresso por si só não bastava. As crianças tinham que ouvir a nossa voz, a nossa explicação. E aí depois já, no final, implorando a ajuda dos pais, até a educação física, né, WhatsApp e outros aplicativos a gente pede. E a gente achava muito engraçado que a família toda se envolvia. Né? O professor tio Darlan preparava a atividade, o tio Darlan fazia com a família dele lá, e a mãe, o pai, as crianças todos faziam em casa. A gente, assim, na medida do possível, a gente conseguiu vencer. Nós alfabetizamos uma turma. A tia Célcia conseguiu alfabetizar a turma que hoje está no 4º ano, né? Sim. Aquela turma grande do 4º ano. Foram bem alfabetizados. Eles foram bem alfabetizados e foi tudo remoto. Mas a gente pediu muito a ajuda dos pais, e assim, eu vou dizer que em termos de 90% a gente conseguiu, que as crianças cumprissem o horário. Então tínhamos o horário de entrada, fim de cada aula, trocávamos os professores,
tudo direitinho, né? Era só o tempinho de um entrar, o outro sair, tinha o horário do recreio, aqueles 20 minutos, voltávamos, todo mundo voltava, a gente conseguiu fazer um horário, a gente ficava a manhã toda ou a tarde toda com os alunos ali. Uma disciplina, né? Conseguimos criar essa disciplina, que isso ajudou, né? Mas foi difícil? Foi o que eu falei, minha primeira palavra, minha primeira exposição foi desesperador. Quando eu hoje lembro de tudo que a gente passou, eu falo, meu Deus, a gente conseguiu sobreviver, né? Financeiramente, todos estavam abalados, né? Muitas pessoas tiveram que sair dos seus empregos. Eu precisava dos professores, a gente precisava dos professores, ao mesmo tempo a gente entendia a situação financeira dos pais, a gente teve que dar uma reduzida grande nas mensalidades, mas sem reduzir o salário do nosso professor. Nós nos endividamos bastante, né? Nós ficamos com... Mas a gente via o trabalho dos professores. Eu não podia tirar um centavo deles. E, na verdade, se eu pudesse naquele momento, eu tinha que aumentar, porque eles tiveram que aprender para fazer. Mas, graças a Deus, a gente superou e, né, a vacina chegou, a gente já foi ficando mais imune ao vírus. Iniciamos, né, aquela coisa híbrida, né, todo mundo com muito medo no início, mas depois a gente foi vencendo e, graças a Deus, a vida foi voltando ao normal. Graças a Deus. Graças a Deus. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente quer, assim, primeiro parabenizar vocês enquanto já quase professores, né? Eu sempre falo que vocês são um grande orgulho. Eu vou dizer para mim, Simone, que fui professora de vocês, sempre exaltei a turma de vocês, a postura de vocês enquanto, né, já educadores. Dizer que a gente ficou muito feliz de ter sido lembradas, né, enquanto empreendedoras, enquanto mulheres, que assim, a gente abre mão de muita coisa na vida da gente em função daquilo que a gente acredita. A gente sabe que a gente, às vezes a nossa família é penalizada, a nossa família sofre, nossos filhos sofrem, porque a gente se dedica às vezes excessivamente àquilo que a gente acredita que é a escola. E assim, mas que nós ficamos muito felizes, né, por vocês terem lembrado da gente, por ter nos dado essa oportunidade de estar contando um pouquinho da nossa história, né? Acredito que muita gente não imagina por tantas dificuldades que a gente passou. Hoje deu o balão aí com 220 e tantos alunos para Macu, que é uma cidade pequena, né? Mas foi tudo muito difícil, foi por muito amor mesmo que a gente conseguiu chegar onde a gente está. E eu digo para vocês, tudo que vocês tiverem na vida de vocês, vocês têm que se dedicar com muito amor. Porque a gente trabalhar sem amor, sem vontade, sem acreditar naquilo que a gente, naquilo para o qual a gente se propõe, a gente trabalha por trabalhar, sabe? A gente faz por fazer. E não é isso que a gente pensa, né? Não é isso que eu acredito, que eu mesmo que Sayonara também. A gente ama o que a gente faz por amor. Então é por isso que a gente se dedica tanto, e eu acho que é por isso também que as pessoas abraçam tanto a causa da escola, sabe? Porque eles percebem na gente essa entrega, tá? Então assim, que vocês continuem nesse caminho de se dedicar à educação, de amar a educação, porque a gente está passando, né, gente? Nós vamos passar, uma hora a gente já está caduca, a gente já está caminhando para isso, né? São novos educadores que virão, novos professores que virão, para quem a gente vai entregar nossos netos, né? E que vocês sejam essa luz aí na educação, tá? A turma 3001, que eu trabalhei, né, como 2001, sempre foi a turma do coração, que a gente assim enaltece, como eu falei, pela postura que vocês têm. Eu sempre disse lá dentro do colégio que dali sairão grandes educadores, grandes professores. Essa turma assim, de vocês que eu vejo, assim, eu comparo a turma que era a minha turma quando eu me formei também no José Carlos Varela, que era uma turma assim, muito unida, onde todo mundo saiu dali sabendo o que queria fazer. Então assim, eu vejo que vocês estão no caminho que eu e Simone começamos, entendeu? No caminho da educação.
Então eu sei que vocês vão substituir daqui uns dias tia Sayonara, tia Patrícia, tia Simone, tia Célcia, porque vocês estão no caminho que a gente... Hoje vocês estão até melhor, porque hoje vocês têm a mídia a favor de vocês têm um mundo de ajuda, de recursos, de possibilidade, que naquela época a gente não tinha. Então vocês estão no caminho certo, no caminho que a gente começou, tá? Vocês são uma turma muito unida, a turma de vocês é uma turma que é um por todos e todos por um. Uma coisa que eu queria deixar registrada é que a gente lá, pela legislação, a gente já tem uma gama de documentação que a gente já poderia incinerar, né? Documentos de 1990, de 95, né? Você tem já autonomia, você faz o registro direitinho, você incinera para você dar fim naquilo. A gente nunca queimou, a gente nunca incinerou, a gente nunca desfez de nenhuma ficha de matrícula, nem daqueles primeiros. Todos estão lá. Tudo bem, já está desmanchando, está amarelando, são 30 anos guardados. Mas elas estão lá. A gente fez questão de não fazer a incineração desses documentos, justamente porque é uma história. Entendeu? É uma história. Ali é a história do balão. Eles estão todos guardados no depósito lá em cima. Mas a gente tem tudo, desde o início da escola, os primeiros diários de classe, tudo. Tudo guardadinho lá. É a nossa história. Ai, que lindo, uma história linda, É né? a nossa história. Bom, a gente só queria agradecer pela presença de vocês mais uma vez. E o que? Vocês querem falar alguma coisa? Não, a gente queria agradecer por vocês tirarem um tempinho do dia de vocês para estar aqui com a gente, né, ajudando a realizar esse nosso trabalho proposto por esse ano. Foi difícil na causa do horário, mas bater o conseguimos, horário né? do Ederson, com o de vocês, com o nosso, mas graças a Deus É porque a conseguimos. gente tem muito compromisso no dia a dia. Ai, nós somos compromissadas. Não, é assim, é aquela que eu falei no início, a gente, antes das 5, impossível a gente sair, a gente estava na escola. Aí João Pedro já falou, vai marcar para as 5? Não pode marcar para as 5? Eu falei, se chegar algum pai, João, vai me prender, eu não consigo chegar lá em 5. Marca mais tarde um pouquinho, a gente precisa pelo menos tomar um banho, João. Então, mais tarde foi bom. E obrigada pelas palavras também. Tia Simone, como professora nossa, né, por um ano. Professora de Sabrina. Professora de Sabrina. A matrícula de Sabrina tá lá. Tá lá guardada. Tá, Sabrina tá guardada. De Júlia também. De Júlia tá guardada. Tá todo E muito mundo. obrigada a tia Sayonara também, que nos ajudou no estágio, né, Júlia? Nossa professora de estágio. Muito obrigada. Acho que a gente fez. Só uma. Ai, arrasamos.